say again, please. After 5 minutes, fly heading departure Yes, now. Bravo India Tango. E aí galera do Trem de Pouso, tudo bem com vocês? Para dar sequência então às nossas aulas, a tão esperada aula de computador de voo, né? Vamos recapitular um pouquinho, né, o que é o computador de voo, pessoal. O computador de voo nada mais é que uma régua de engenharia adaptada, tá, para auxiliar o piloto a fazer cálculos como a velocidade aerodinâmica, altitude e densidade, conversão de temperaturas, né, de Celsius para Fahrenheit. Esses são alguns dos cálculos que a gente vai estudar hoje aqui, né, na parte do computador de voo. Lembrando que o computador de voo tem duas faces, a face A e a face B. A face A, que a gente vai estudar na aula de hoje, é para esses cálculos que eu falei para vocês. Vamos recapitular aqui olhando a nossa imagem, né? Existem dois tipos de computador de voo, pessoal. O computador circular e o de régua, tá? Então aí os dois. O computador, essa parte aqui, ela é móvel, né, pessoal? Para o piloto, né, moldar ali o cálculo que ele gostaria de fazer, tranquilo? Temos duas janelas aqui, a janela da direita, que é utilizada para cálculo de velocidade aerodinâmica, altitude e densidade. A janelinha aqui da esquerda é para altitude verdadeira, tá, pessoal? Viu? Deixei o mais fácil para vocês aí, para a gente abordar na aula final aí, para facilitar a vida de vocês, ok? Nas nossas aulas a gente vai estar estudando somente o computador de régua, tá, pessoal? Que ele é mais fácil e mais utilizável aí pelos pilotos, tranquilo? Mas para quem tem um computador circular também vai poder utilizar essa aula aí para alguns cálculos, principalmente da face A, tá, pessoal? Então, vamos dar sequência na nossa aula aí, então? Bom, pessoal, dando início então à nossa parte de cálculos aí, né? Vamos abordar alguns cálculos agora nesse momento. Vocês providenciaram o computador de voo, né? Essa é a face A de vocês, a face de cálculos, ok? Dando início então, a gente vai trabalhar aí com três cálculos inicialmente, que é a velocidade no solo, tempo de voo e distância, ok, pessoal? Então, alguns dos problemas que a ANAC pode abordar com vocês aí. Antes de dar prosseguimento, eu quero que vocês, como eu falei antes, tá, o computador de voo ele surgiu para auxiliar o piloto, não dificultar a vida, né? Então, vocês vão estar trabalhando ali. Percebam que aqui embaixo, aqui, ó, vocês estão olhando, tá? Tem um conversor de temperatura, né? Se a ANAC exigir aí na parte de navegação aí converter alguma temperatura em Celsius para Fahrenheit, essa régua aí ele vai auxiliar o piloto a ter uma resposta exata, né? Com precisão na resposta, né? E bem rápida, que vai eliminar um problema aí na vida de vocês, né? Lembrando, como sempre eu falo, que a prova de vocês é por tempo, né, pessoal? Temos aqui também a seta horária, tá? Essa seta horária que a gente vai utilizar para os nossos cálculos agora, ok? Um problema aí que vai surgir para vocês, tá? A ANAC vai pedir o tempo de voo, tranquilo? Então, primeira coisa, tá? Ela vai dar para vocês aí, ó, no exemplo que vocês estão assistindo aí, tá? A velocidade no solo da aeronave é de 124 km por hora, né? A distância a percorrer é de 90 km. Ela pede, tá? A ANAC está pedindo para vocês quanto tempo vocês vão realizar isso aí. Bom, como é que eu vou trabalhar o computador de voo agora? Tá? Eu vou ajustar a seta horária, ok? Sobre os 60 aqui, que são 60 minutos, né? Seta horária que fecha 1 hora, tá, pessoal? Sobre os 124, eu vou achar 124 é o 12. Lembrando que depende aqui, ó, eu posso trabalhar com 120, 12, 1,2, 1.200. Esse valor vai depender do que vocês querem utilizar, ok? Eu movo a minha seta horária até os 124, tá? Tá o 120 agora, 125, 124 aqui, ó. Voltei um pouquinho, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu estou fazendo 124 quilômetros em 1 hora, ok? Agora eu vou olhar, tá, na parte de fora, que é o que eu estou trabalhando os meus quilômetros, ok, tá, pessoal? E na parte de dentro, tá, que é a móvel, eu vou trabalhar o meu tempo. Eu olho o 93, ok? Aqui está o 90, lembrando que ele pode ser 9, né,
pode ser 0,9, pode ser 900, ok, pessoal? Nesse nosso caso aí, o 90, né, vai ser os nossos quilômetros, 93 para ser bem exato, né? Ok? Vocês vão estar olhando aí, ó, que aproximadamente 44 minutos eu levo, né, 45 minutos eu levo para fazer 93 quilômetros, ok, pessoal? Que é o nosso tempo. Vocês perceberam que o computador de voo, ele nada mais fez aqui que uma regra de 3 simples, ok, pessoal? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Bom, pessoal, agora vamos ver o exemplo 2, tá, pessoal? O exemplo 2 que a ANAC pediu para vocês, ela deu os seguintes dados. Uma velocidade do solo, uma ground speed, né, de 85 nós. O que é o nós mesmo, pessoal? Milhas náuticas por hora, ok? Então, ela deu tempo voado de 1 hora e 31, 1 hora e meia aproximadamente, né, pessoal? O que ela quer? Ela quer a distância percorrida nessa 1 hora e meia. O quanto a aeronave está percorrendo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 85, tá? Vou ajustar minha seta horária sobre o 85 aqui, lembrando, né, que nesse caso ele é 85. Ele pode ser 8,5, ele pode ser 850, de acordo com a necessidade de vocês. Tá, pessoal? Nesse caso aqui, o problema da ANAC pediu 85 nós em 1 hora. Tranquilo? Ela quer a distância percorrida em 1 hora e 31, tá? 1 hora e meia, ok, pessoal? 1 hora e meia é quantos minutos mesmo? Isso aí, 90. Eu vou no arco de dentro achar o meu 90. Percebam que desse lado aqui, tá? Ele vai ter 1 hora e 30. Na parte de baixo aqui tá 1 hora e 30, 90 minutos, ok? Essa distância deu quanto mesmo, pessoal? 126. Significa que a minha aeronave, em 1 hora e 30, ela percorreu 125 milhas aproximadamente, 126 milhas. Ok, pessoal? Lembrando, novamente, para quem prefere utilizar as regras de 3, fiquem à vontade. O computador, ele só está auxiliando vocês a fazer esse cálculo de maneira correta, né, e de forma mais rápida. Ok? No exemplo 3, então, pessoal. O exemplo 3 que a ANAC pediu, né, ela deu os seguintes dados. Tá? Distância percorrida foi de 170. O tempo voado foi de 1 hora e 25. Ok? Ela quer saber o quanto vocês estão fazendo por hora. Lembrando que agora modificou um pouco o nosso problema. O que ela deu? 170. Eu vou achar o 17. Lembrando que ele pode ser 1,7, 170, 1.700, de acordo com a necessidade de vocês, ou ele pode ser o 17. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ajustar o meu 1 hora e 25, a minha 1 hora e 25, ok? Sobre os 170. Vou girar, vai dar 85 minutos, né, pessoal? Então, aproximo, lembra? 80, 90, 85 está na metade. Adivinha o que descendo mais aqui o meu dedo? Ele vai estar 1 hora e 25. O computador, ele está auxiliando vocês a fazer esse cálculo, ok? Então, ajustei bem em cima do 170, o meu 85 minutos, minha hora 1 hora e 25. Vou na minha seta horária e olha só, encontrei o quanto eu estou fazendo por hora. Né? Nesse caso, lembrando, como eu utilizei o 170 nesse caso aqui, eu vou transformar o 12 em 120. Eu estou fazendo 120 milhas em 1 hora. Ok? Esse foi o nosso exemplo 3. Agora, mudando um pouco a nossa fase de cálculos, lembrando que a gente utilizou o computador de voo para velocidade no solo, tempo de voo e distâncias, tá? A gente vai dar prosseguimento aí na razão de subida, né? No caso, a quantidade de pés que a aeronave está subindo ou a quantidade de pés que ela está descendo, para saber o meu tempo de subida, né? E o meu tempo de descida, ok? Nesse caso aqui, eu vou utilizar a minha seta de minuto, ok? Essa aqui é a seta horária, lembrando que o 10 aqui em negrito, tá? É 1 minuto, 10 minutos, né? 100 minutos, ok? De acordo com a necessidade de vocês, ok? Mas lembrando que somente a seta horária é designada para cálculos de hora, tá, pessoal? Então, a minha aeronave está subindo com uma razão de 500 pés por minuto, ok?
eu vou ajustar a seta do minuto sobre o 500. Ó, girei, o 500 está próximo aqui, estou subindo com 500, lembrando que o 50 eu também posso ler ele como 500. Estou subindo com 500 em 1 minuto, ok? Bom, se passasse 10 minutos, o que ia acontecer? Tá? A gente não olharia mais ele de forma de 500, a gente olharia ele com forma de 5.000, ok? 5.000 pés em 10 minutos, ok, pessoal? Então, em 20 minutos, quanto seria? Vou achar o meu 20, ok? Olha só, o 20 me daria, lembrando que agora estou subindo com 500 pés em 1 minuto, em 20 minutos eu subiria 10.000 pés. Viu como é fácil? Auxiliou a vida de vocês. Tranquilo? Outro exemplo, tá, pessoal? Estou subindo com 1.000 pés de razão, tá? 1.000 pés de razão de descida nesse caso. Estou descendo com 1.000 pés em 1 minuto. Em 10 minutos, eu desceria 10.000 pés, ok? Então, se passasse de acordo 3 minutos, pessoal, aonde eu olharia? Lembrando que aqui é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos me daria isso aí, pessoal, 300 pés, ok? Desculpe, 3.000 pés, ok, pessoal? Então, em 3 minutos, eu desceria 3.000 pés, tá? Outra face de cálculo, então, o que a gente poderia calcular além disso aí? O combustível horário, ok, pessoal? Lembrando que nessa fase agora, a gente vai utilizar a seta horária, ok? E a quantidade de combustíveis que a gente está fazendo por hora. Um problema que a ANAC poderia dar para vocês aí, tá? Eu estou com um consumo de 64 litros por hora. Pô, eu ajustaria a seta horária, ok? No 64, por exemplo aqui está o 60, o 70, entre os dois 64, ok? Estou fazendo com 64 por hora. A metade disso, quanto eu estaria consumindo em meia hora, ok? Olharia em 30 minutos, ok? Aqui no 30. Isso dá um consumo de aproximadamente 32 litros por hora, né, pessoal? E em 1 hora e meia, o quanto eu ia consumir com esses 64 litros hora? Olharia na seta aqui de 90, que daria 1 hora e meia. Então, o meu consumo vai subir para 95 litros em 1 hora e meia. Ok, pessoal? Então, essa é a face, né, face A, e agora a gente vê o exemplo aí de consumo de combustível. Ok, pessoal? Um outro exemplo, então. Vamos colocar em libras. Eu estou consumindo 1.000 libras em 1 hora. 1.000 libras, estou lendo aqui no 10, ele é 1.000 em 1 hora. Em meia hora, né, olharia no 30, tá, pessoal? Eu consumiria metade, ok? Em meia hora, metade de 1.000 libras, 500 libras em meia hora. E em 1 hora e meia, daria 1.500 libras, ok? Então, esse aí também foi um cálculo de combustível envolvendo libras, tá, pessoal? Lembrando que a nossa face de combustível, pelo nosso regulamento de tráfego aéreo, a gente utiliza o RBHA 91, que prevê que a nossa autonomia mínima para voos seria da partida da aeronave até o destino, mais 30 minutos se for diurno, para operação diurna, ou mais 45 se for de operação noturna, ok, pessoal? Então, o que mais a gente pode trabalhar no computador de voo, além desses cálculos aí? Transformação de unidades, ok? Vamos aprender a transformar aí milhas náuticas, né, para quilômetros ou para milhas terrestres, de acordo com a necessidade do problema de vocês. Sem precisar decorar fórmula, sem precisar decorar nada, o computador de voo vai auxiliar vocês nisso aí. Tá, pessoal? Então, um exemplo fácil aí para vocês calcularem. A ANAC pediu, né, para vocês transformarem 40 milhas náuticas em quilômetros. O que eu vou utilizar nessa parte aí? A face externa e a face interna, ok? Como eu faço isso aí? A primeira coisa, eu ajusto o valor que a ANAC deu de problema, vamos lá. A ANAC deu os dados assim, de 150 quilômetros, ela pediu para me converter para milhas terrestres e milhas náuticas. Eu tenho como fazer simultaneamente isso aí, ok? O que eu vou fazer?
Próximo ao 12, aqui na face externa, vocês vão colocar o valor do problema de vocês, no caso 150. Eu vou achar o meu 15, lembrando que eu posso utilizar ele como 150 também. Ok, pessoal? Então, problema agora, tá? Vou resolver isso aí. 150 eu ajusto exatamente, tá? Próximo do 12 ali. Vocês vão estar vendo que tem uma seta, tá? Escrita quilômetros. Tranquilo? Bom, ajustei aqui o meu 15 em quilômetros. Eu vou na face, na parte externa aqui, eu vou achar o valor de 75 e 80 e 70, mais ou menos, desculpe, 65 e 76, ok, pessoal? Vocês vão estar olhando duas setas. Uma vai estar escrito naut, de milhas náuticas, ok? E a outra stat, que é de statical miles, ok, pessoal? Que é milhas terrestres, tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar esse valor de 150 convertido. Lembrando que o valor ele tem que ser menor, porque a massa de milhas náuticas ela é maior que quilômetros. Então, se eu tenho 150 quilômetros, eu vou ter menos milhas náuticas, ok? Na verdade, o valor da milha náutica equivale a mais que quilômetros, né? Então, eu vou perceber que aqui deu aproximadamente 80 milhas náuticas, ok? E 92 milhas terrestres. Ok, pessoal? Mais um exemplo para ficar claro para vocês aí, tá? A ANAC pediu para converter 200 quilômetros em milhas náuticas e milhas terrestres, ok? Ajusto o 20, que ele pode ser lido no arco interno aqui, né, pessoal? Como 200, ok? E na outra parte eu vou ajustar ele bem em cima da flecha de quilômetros, ok? Vou ler aqui em milhas náuticas, tá? A solução vai dar exatamente 106 milhas náuticas e 121, mais ou menos, aproximadamente 122 milhas terrestres. Ok, pessoal? Então, 200 quilômetros equivale a esse valor aí. Então, vocês vão utilizar a flecha de quilômetros, flecha de milhas náuticas e milhas terrestres. Pô, Daniel, funciona também se eu utilizar ele como, se o problema me pedir em quilômetros? Sim, não tem problema, ok? Vamos ajustar aqui exatamente o 10 sobre milhas náuticas, ok? Eu tenho 10 milhas náuticas, obviamente eu vou ter 18,5, mais ou menos, 18,6 quilômetros, né? Lembrando mesmo que se eu ajustar aqui em milhas náuticas o 10, ele pode ser lido como 1, né? E o que eu vou olhar aqui? 1,852, que é o que vale a milha náutica para quilômetros, tá, pessoal? E vocês vão achar a diferença aqui para milhas terrestres também. Uma milha náutica, né, equivale a 1,18, mais ou menos, milhas terrestres. Isso aí. Pô, Daniel, o que mais a gente pode calcular no computador de voo? Vamos estar trabalhando aí, tá? A fase de litros em galões americanos e galões imperiais, ok, pessoal? Como eu vou fazer isso, tá? A ANAC deu o seguinte problema: 68 litros, ok? O que ela quer? Ela quer esse valor, tá, em galões americanos. Primeira coisa, eu vou ajustar, tá, na minha seta, ok? Vou achar a seta de litros, ok? Fica próximo ali ao número 10, mais ou menos, tá? Eu vou ajustar aqui entre os 50 e o 45 aqui, entre os dois na face externa, a fase de litros, ok? Vou achar também o quanto equivale em galões americanos, tá? Eu ajustei que aqui 1 litro equivale a quantos galões americanos? Vocês vão olhar aqui entre o 12 e o 13, tá? Vocês vão perceber que tem o S-gal, exatamente próximo ao 13, ok? 1 litro, tá, equivale a 2,5 galões americanos, aproximadamente 2,6, né, pessoal? Isso é uma conversão. E se eu pedisse 10 litros, quantos galões eu vou ter? Isso aí, 10 litros equivale a 2,6, ok? Então, o que eu vou fazer agora?
Próxima coisa, libras. Né? Quero transformar libras em litros. Tranquilo? 1 libra equivale a quantos litros? Mais ou menos 13 litros, ok? Lembrando então que 1 galão americano equivale a 3,78 litros. Né? O galão imperial equivale a quantos litros? 4,54. Ok, pessoal? Então, e o galão imperial para o galão americano? O galão imperial equivale a 1,2 galões americanos. Né? Então, um galão imperial equivale a mais do que um galão americano. Bom, pessoal, o que mais a gente pode estar trabalhando no computador de voo aí? Né? Altitude e densidade. Lembra que eu falei para vocês na aula, umas 2 aulas atrás, a gente estava trabalhando com altitude e densidade. A altitude e densidade ela é de suma importância para o piloto, lembrando que ela diz respeito à nossa sustentação, né? Ela é diretamente proporcional à minha densidade do ar, né? É diretamente ligada à minha temperatura, né? Conforme a densidade. Em dias mais frios, eu vou ter um ar mais denso. Em dias mais quentes, eu vou ter um ar mais rarefeito. O meu avião vai sentir mais a minha temperatura, né? Eu vou ter um desenvolvimento do meu avião, uma performance inferior em dias quentes. Ok, pessoal? Para esse cálculo, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a janela da direita aqui. Vocês vão estar percebendo no computador de voo de vocês que na parte interna aqui eu tenho 0, 5, 10. Isso diz respeito à minha altitude, ok, pessoal? A minha altitude. Cada risquinho desse que tem dentro da janela do computador de voo diz respeito a 1000 pés, ok, pessoal? Então, tem de 0 a 5.000, 10.000, de acordo com o que você vai movimentando aqui, tá? Vai aparecendo 15.000 pés, 20.000 pés, 30.000 pés, ok? Em cima disso, eu tenho a temperatura, ok, pessoal? Lembrando que o 0 para a esquerda é mais 50, a temperatura positiva, e do 0 para baixo, para a direita aqui, eu tenho temperaturas negativas. O computador de voo deve estar similar ao meu aqui, que vocês têm aí. Ok, pessoal? Então, o que eu vou utilizar? Aqui, nessa janela do meio, ela vai me expressar a minha altitude e densidade. Ok? Então, vocês veem que tem diretamente ligado a temperatura no nível ou na altitude que vocês estão, vai dar altitude e densidade aqui nessa flechinha. Ok? Um exemplo, eu tenho 0 graus a 10.000 pés. Ok? Eu ajusto 0 em cima do 10 ali. Pronto, ajustei. Aqui vocês vão estar percebendo que a altitude e densidade está próxima ao 11. Significa que a minha altitude e densidade nesse caso aqui é de 11.000 pés. A minha temperatura no FL e a minha altitude e densidade, ok? Um outro exemplo então, pessoal. Aqui, sei lá, 20.000 pés está menos 30 graus, ok? Eu vou ajustar aqui no 20 o menos 30. Ok, ajustei. Qual a minha altitude e densidade nesse caso aqui? Vai estar próximo a 20.000 pés. Ok, pessoal? Então a minha altitude e densidade não variou muito aí, devido à minha temperatura no FL está próxima à temperatura ISA. Então ela está padrão para o nível que eu deveria estar. Ok? Bom, outro exemplo, outro cálculo que a gente pode utilizar aí é da altitude verdadeira. Bom, pessoal, a altitude verdadeira, nesse caso aí, a gente vai utilizar as janelas subsequentes aqui, ok? O que eu vou precisar aí para utilizar e achar a minha altitude verdadeira? Lembrando que a altitude verdadeira é a altitude corrigido para erros de temperatura e pressão, ok? Se tem a ver com pressão, então eu vou precisar do meu QNH do momento, a minha temperatura no nível que eu vou estar, ok? E também o nível, né, desejado que vocês escolheram para voar aí, ok? Vou utilizar essa janela da esquerda. Como é que vai funcionar? Agora é o contrário. A temperatura está dentro do computador de voo de vocês, ok? A nossa altitude vai estar no arco de fora aqui, nessa parte de fora aqui, ok? Eu vou escolher então que a 10.000 pés estava 0 graus Celsius, ok? 0 graus
a 10 mil pés. O 0 está ajustado em cima do 10, ok? O meu QNH do momento, tá? A minha altitude indicada no momento era de 9 mil pés, ok? Eu ajustei lá, a minha pressão estava menor, ela vai dar uma altitude verdadeira, eu vou olhar aqui. A altitude indicada que vocês olharam, eu vou olhar na parte do computador de dentro de vocês, na parte interna aqui, ok? Eu vou olhar o 9.000, ok? Olhei o 9.000 aqui, eu vou olhar a subsequente altitude verdadeira na parte de fora. Quanto vai dar? 9.002 risquinhos, ok? Cada risquinho desse representa 100 pés, porque eu estou trabalhando com 9 aqui, ok? 9.000. Então, cada um vale 100 pés. Aqui vai estar 9.200 pés. Essa é a altitude verdadeira de vocês, ok, pessoal? Então, se vocês precisarem calcular, como a gente estava no nível de 10 mil pés, eu vou dizer que o meu QNH agora, um outro exemplo, estaria de 10 mil. A minha altitude indicada seria de 10 mil, ok? O meu ajuste QNH me deu que eu estava a 10 mil pés de altitude indicada. A minha altitude verdadeira estaria 10.200 pés. Pô, Daniel, tá, e se eu mudar a minha temperatura? Vamos lá, não tem problema. A 20 mil pés estava menos 10 graus Celsius. 20 mil pés, ok? A minha altitude indicada, o meu ajuste QNH, me deu que eu estava a, sei lá, vamos lá, 19 mil pés, ok? A minha altitude indicada estaria de 20 mil. Aproximadamente, né? 1.980 pés, 19.800 pés, ok, pessoal? Então, lembrando, né, que é de suma importância a gente fazer a leitura da grade de forma correta, ok? Se eu botar 1.000, eu vou ler na parte de baixo a vírgula que vocês vão colocar é de suma importância, ok? Então, outros exemplos. Tá? O que mais a gente pode calcular? A gente calculou a altitude de densidade, né? A altitude verdadeira, ok, pessoal? Vamos calcular a nossa velocidade aerodinâmica. Pô, Daniel, dá para fazer no computador de voo também? Não tem problema, a gente consegue fazer. O que a gente vai utilizar? Qual é os campos? A gente vai utilizar a nossa temperatura no FL desejado que a gente vai estar, ou na altitude indicada que a gente vai estar voando, ok? Como é que vai funcionar? Eu vou colocar a minha temperatura, ok, no FL. Por exemplo, aqui, a 10 mil pés estava menos 20 graus Celsius, ok? Ajusto bem próximo do 20 mil aqui, tá? A 10 mil pés, ok? A ANAC me disse que eu estava numa aeronave cuja velocidade indicada, lembra que a velocidade indicada ela é expressa no manual de vocês, que vocês vão colocar no velocímetro, ok, pessoal? Ela deu que a minha velocidade indicada, tá, é de 100 nós, ok? Eu vou utilizar a parte de dentro, né, para a altitude indicada, ok? E no lado de fora ela vai me dar a altitude, a velocidade aerodinâmica, ok? Então, eu ajustei aqui a minha altitude de 10 mil pés, menos 20 graus Celsius, tá? Na parte de dentro, eu vou estar olhando 100 nós, a minha velocidade indicada, ok? No lado de fora, ela vai me dar a minha velocidade aerodinâmica. Então, 100, a velocidade aerodinâmica está de 114, ok? Viu como é fácil? Não precisava decorar aquelas 2% a cada 1.000, mas também é de suma importância caso o piloto não tenha acesso junto consigo ao computador de voo, tá, pessoal? Então, essa aqui é a velocidade aerodinâmica. Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro para vocês utilizarem ele, ok? A 20 mil pés, ok? Está menos 50. Pô, tá frio pra caramba, tá? Bom, menos 50, ajustei sobre o 20 mil, tranquilo, bem ajustadinho. A ANAC me deu um problema, onde eu estou numa aeronave cuja velocidade indicada é de 450 nós. Pô, é velocidade pra caramba. Lembrando que quanto mais frio tiver o ar, mais rarefeito ele está, ok? Quanto mais alto, mais rarefeito, tranquilo?
diferente quando eu estou decolando, que o ar mais frio ele é mais denso, à medida que eu vou subindo ele vai se tornando mais rarefeito e eu vou perdendo a minha temperatura, tá pessoal? Então a ANAC deu aqui de problema 450, ok? Eu vou olhar no 45, no arco de dentro, vou olhar no arco de fora a minha velocidade aerodinâmica. Lembra? Velocidade aerodinâmica está próximo ao 60 nesse caso aqui, ok? Vai dar exatamente 592, mais ou menos, 592 nós de velocidade aerodinâmica, tá? Isso aí é usado para cálculo de velocidade aerodinâmica de subida e velocidade aerodinâmica de cruzeiro, ok, pessoal? Bom, pessoal, então agora vamos dar um exemplo aí de cálculo de número de Mach. O que é o número de Mach? É a relação da velocidade da aeronave, tá, com base no som, ok, pessoal? Lembrando que quanto mais ascensão eu tiver, quanto eu tiver no nível maior, a minha velocidade do som ela vai diminuindo. Apesar da temperatura ela está diminuindo também, o ar está menos denso, o ar está mais rarefeito, né, pessoal? Então a velocidade do som ela vai diminuindo, que ela precisa da densidade do ar para acontecer. Ok? Temos como calcular no computador de voo. Eu giro ele aqui, tá? Até ajustar na flecha que estiver aparecendo aqui, ó. Surgiu uma flecha aqui, tá? No computador de voo, ela vai estar escrita como Mach Index, ok? Ela também é ligada com a minha temperatura. À medida que a temperatura vai descendo, a minha velocidade vai descendo também, tá? Bom, isso aí é utilizado em aeronaves de grande porte, tá, pessoal? Um exemplo aí. Eu estou voando num nível onde a minha temperatura está de menos 20 graus Celsius, tá? Não está tão frio assim, tá? A minha aeronave ela está voando a Mach 0.70, ok? Agora, ó, mudou um pouco, 0.70. Eu vou aqui no 70, ele pode ser 7 também, de acordo com a necessidade que eu tiver. Vou colocar uma vírgula à frente do 7 e um 0, tá? Ele está voando a Mach 0.70. Ele vai me dar uma velocidade aerodinâmica também, tá? De 445. Essa aqui que me deu é a minha velocidade aerodinâmica, tá, pessoal? Lembrando que o número de Mach também é uma velocidade indicada também que eu estipulo na minha aeronave, tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Só para perceber o que acontece quando a temperatura fica maior. Agora a minha temperatura, tá? Eu estou voando num nível cuja temperatura está de 20 graus positivos, ok? 20 graus positivos. Ajustei a minha flecha de Mach Index aqui nesse campo no positivo. Tranquilo? Vou achar o mesmo Mach que eu estava voando antes, que é a minha velocidade indicada, 0.70, aqui, ó, no arco de dentro. Ok, pessoal? Olha o que aconteceu com a minha velocidade. Ela aumentou. Ela está de 450, 465. Lembra que antes estava com 440, mais ou menos, né, pessoal? Então, a temperatura se aqueceu, a velocidade do som aumentou. Tá? Essa aí é um exemplo que eu acho que ficou bem claro para vocês e são os cálculos que vocês podem executar no computador de voo de vocês. Então, pessoal, esse aí foi a face A do computador de voo. Recapitulando aí, fazendo o nosso feedback, né? A gente aprendeu a fazer algumas conversões de milhas náuticas para milhas terrestres, de milhas náuticas para quilômetros, libras, né, pessoal? A gente viu ali a parte da temperatura, conversão de Celsius para Fahrenheit, né, pessoal? Que vai cair uma questãozinha dessa aí para vocês na banca, tá? Altitude, densidade, altitude verdadeira, como ficou mais simples utilizar o computador de voo para executar esses cálculos, né? E não aquela fórmula gigantesca, né, pessoal? Então, lembrando, o computador de voo, pessoal, é para facilitar a vida de vocês, ok? E lembrem de praticar. Quanto mais vocês praticarem os cálculos, né, mais praticidade vocês vão ter para a banca de vocês, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai estar estudando a face B do computador de voo, que é a chamada de face do vento, tá, pessoal?
Então, nos vemos na próxima aula. Say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Vegas now. Bravo